Graça e paz, família, graça e paz aos irmãos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da graça de Deus. Você que está chegando novo aqui no canal, se você estiver assistindo essa mensagem através de um site ou um outro canal no YouTube, o nosso canal oficial é esse aqui, tá bom? Elson Jesus /MGV. Se você não é inscrito, se inscreva, não paga nada para isso. Ative o sininho para receber todas as notificações. Todos os dias agora nós temos mensagens às 18 horas da tarde, tá bom? Todos os dias nós temos uma mensagem às 18 horas da tarde aqui pelo canal. Se vocês que já são inscritos não estão recebendo a notificação, vocês vão lá, confira no sininho se está lá marcado todas as opções. Se não tiver, cancela a inscrição, se inscreva novamente, para que assim quando eu postar as mensagens, vocês estarem recebendo aí as notificações. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai, sobre o tema, tudo em todos. Esse é o tema, tudo em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos. Um só Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Se é Pai, todos aqui são os filhos. Não podemos generalizar dizendo que Deus é Pai de todo mundo, porque mais uma vez nós entramos em uma contradição e um erro teológico. Irmão, mas está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Não está dizendo que deu para todo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ponto e vírgula lá, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê são todos os filhos, não todo mundo da terra, porque nem todos crerão. Paulo disse que a fé não é de todos. O mesmo Paulo disse a Tito, capítulo 1, versículo 1, que a fé pertence aos eleitos de Deus. Então todos aqui são todos os eleitos predestinados em amor antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus não empresta os seus filhos para ser disciplinado pelo vizinho. A religião diz que Deus pega o filho que desobedece a ele e entrega na mão de um pseudo Satanás, que agora vai maltratar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus desobedeceu a Deus. Eu não vou pegar minha filha de 5 anos e entregar a outra pessoa para disciplinar. Eu vou disciplinar, porque ela é minha filha. Deus faz assim, é Ele que corrige e disciplina quem ama e a quem Ele recebeu por filho. Mas a religião, para impor medo, para impor culpa nas pessoas, elas dizem: você está assim porque você não obedeceu a Deus, e aí o tranca-rua entrou na sua vida e roubou teu emprego. Tranca-rua? Eu acho que estão assistindo muita novela, ou estão lendo muito livros, caboclos, guias e orixás, alguma coisa do tipo. Que tranca-rua? Pegam a cultura africana e joga dentro da igreja e bate no liquidificador, empurra a goela abaixo e as pessoas comem. Porque a mulher traiu e seu espírito da pomba gira. Não, isso é a carne ativada. Isso é vontade própria, é vontade do homem, natureza humana caída que não se converte. Então é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Ele é sobre tudo e sobre todos. João capítulo 1, versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem preenche tudo em todos. Ele é que é Deus. Infelizmente, amado, muitas pessoas glorificam, e Paulo falou isso na carta aos Romanos, no capítulo 1, glorificam, veneram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por que o apóstolo Paulo vai falar isso? Porque quando as pessoas, eles se inclinam para aquilo que é carnal, para aquilo que é humano, ele está venerando mais aquilo que foi criado do que aquele que criou todas as coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando o Filho de Deus, ele se disponibiliza, se propõe a buscar a Deus, mas para ele buscar a Deus, ele precisa receber algo, ele precisa conquistar algo, para ele mesmo acreditar que foi Deus que deu para ele. Eu estou buscando a Deus. Como assim? Eu estou buscando a Deus pela libertação do meu filho das drogas. Eu estou buscando a Deus pela minha empresa. Eu estou buscando a Deus pelo meu carro. Eu estou buscando a Deus pelo meu casamento. Eu estou buscando a Deus. Meu amado, você precisa entender que Deus é tudo em todos. Quando você tem Ele, quando você o reconhece, quando você se submete a Ele, Ele cuida da tua vida como um todo. Não precisa você fatilhar Deus, não. Eu vou colocar meu filho na mão de Deus. Deus já viu tudo. Eu vou colocar o meu casamento na mão de Deus. Deus tem tudo em mãos. Você precisa confiar, você precisa descansar. Então, como eu falei, algumas pessoas, elas querem buscar a Deus, mas elas não conseguem ver Deus se o pastor não fizer uma oração e colocar a mão na cabeça dela. Eu quero buscar a Deus, mas se não tiver um óleo para ser derramado, eu não consigo ver Deus. Se o irmão não me der um lenço, uma toalha, alguma coisa aí orada, benzida, sei lá o quê. Se o irmão não tiver algo aí místico, um pão orado, é como outro dia eu falei aqui. Estávamos aqui reunidos, íamos começar a reunião, ia dar 9 horas, eu acho. E uma moça passou aí desesperada, um pouco aflita, e eu estava ali na porta, ela disse: quem é o pastor aqui? Aí o irmão estava do lado e disse: é esse irmão aqui. Ela disse: eu posso lhe pedir uma coisa? Eu falei: sim, minha irmã, tudo bem? Ela: eu posso lhe pedir uma oração? Quero que o senhor ore por mim. Eu falei: tá bom, está aflita, entra aí, a gente conversa um pouquinho ali, senta um pouco. Ela deu 2 passos atrás, olhou para a placa e disse assim: que igreja é essa? Eu disse: ih. Eu falei: minha irmã, esqueça a placa não vai resolver nada na sua vida. A placa aí é apenas uma identificação para quem passar e dizer: ah, aquele povo se reúne ali. Eu falei: minha irmã, é a igreja de Cristo, onde nós temos uma palavra de Cristo. Ela: mas o senhor me dá uma água orada? Eu falei: não. A senhora disse que queria uma oração, queria uma ajuda. É água, a senhora quer beber água? Não, eu quero uma água orada. Aqui não dá água orada, não? Tem óleo aí para o senhor me ungir? Eu falei: não. Olha que igreja é essa, viu? A mentalidade. Igreja, no conceito dessas pessoas, é um local místico, onde tem que ter aqui uma arca da aliança, onde tem que ter um pastor aqui com uma botija de azeite desse tamanho, que é um fedor miserável.
Não sei como tem gente que suporta aquilo. Eu lembro que eu era de um ministério que as filhas do pastor davam aquele grau no cabelo para vir para o culto, né? Domingo de manhã. Ô, glória, lisinho, hein? Pagava 80 real, e aí vinha tudo cheio de nome em toque, não podia nem passar a mão no cabelo da irmã. Mas aí o pai, né? Hora da unção com óleo. Elas olhavam e já vem meu pai estragar meu cabelo. Que unção de Deus, que graça tem isso? Falei para ela, não, amada, aqui nós não temos nada disso não. Ela, então tá bom, eu vou, não vou falar nome aqui, né? Eu vou para a igreja da Pomba. O que é a igreja da Pomba? Vocês já me entenderam, né? Eu vou para a igreja da Pomba porque lá na igreja da Pomba tem água. Eu falei, tem tudo. É um mercado mesmo, é um comércio mesmo, tem tudo. Tem pedra, tem água, tem semente, tem rosa, tem lenço, tem travesseiro, tem macumbogélio, tem tudo. Tem engano. Vai. É por isso que Deus envia a operação do erro, porque tem mais prazer na mentira do que amor na verdade. Quer ser enganado? Vai. Desprezam o Criador por causa da criatura, ou das criações, das invenções. Todas as coisas foram feitas, um Deus que criou todas as coisas, e sem Ele, essas coisas não foi feita. Eu vou depender de alguma coisa para me chegar a Deus? Eu vou depender de um pastor presidente para colocar a mão na minha cabeça, para me abençoar? Um Deus que criou todas as coisas vai depender dos meus 10% de dízimo? Um Deus que criou todas as coisas vai depender de que eu pague o preço fazendo um jejum, para que Ele olhe para mim e diga, oh meu filho, que coitadinho, 3 dias sem comer. Isso é reduzir Deus a um nada, irmão. Abra a tua mente. Você que está aqui na gravação. Um Deus que criou todas as coisas não precisa eu pegar minha filha e dizer, eu te apresento, Senhor, a minha filha. O nome dela é Safira Nascimento dos Santos. Aleluia. Porque a igreja romana batiza criança. Criança não tem consciência de pecado, então não precisa ser batizado. Isso é heresia. Nós evangélicos, nós pegamos os nossos filhos, aleluia, e consagramos a Deus. Eu apresento ao Senhor. Aí um dia eu me perguntei, aí Deus não sabe não quem é minha filha, não é? Porque Deus falou para Jeremias, desde o ventre te conheci, as nações te dei por profeta, ainda que antes de sair da madre te santifiquei. Aplaude que ela é digna, irmão. Aí Davi disse no Salmo 139, versículo 14 ao 16, ainda informe, não tinha nem forma ainda, no ventre de minha mãe o Senhor já me conhecia. Todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia, já tinha sido determinado, inscrito, quando diariamente ia acontecendo. Não, eu vou apresentar a Deus. Ô pastor, por que o senhor vai apresentar a criança a Deus? Eu não já lhe falei, irmão? O católico batiza, a gente apresenta a Deus. Sim, mas apresenta por quê? Você não sabia não que Jesus foi apresentado no templo? Sim, sabia. Com quantos dias? 8 dias. E aí o que aconteceu com Jesus? Circuncisão. Teve que cortar lá o pavio lá de Jesus de Nazaré. Porque na cultura judaica, todo menino, não era fêmea, não era mulher, todo macho tinha que ser apresentado na cultura judaica, religião, e tinha que ser circuncidado, que era um sinônimo da aliança com Deus. Jesus, ele estava cumprindo a lei. Ele nasceu sob a lei, disse Paulo em Gálatas capítulo 4. Por isso Jesus foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo. E juntamente com a apresentação e com a circuncisão, tinha que ter também o pagamento das ofertas segundo a lei de Moisés, que era 2 pombinhos e um casal de rola, se não me falha a memória. Então pegaram esse versículo solto, não, tem que apresentar a Deus. E aí apresenta tudo, né? Apresenta homem, apresenta mulher, apresenta cachorro, apresenta papagaio, apresenta tudo.
É que outro dia uma abençoada pediu para que eu fizesse uma oração pelo gato dela. Foi sério. Por favor, irmão, ore pelo meu gato. Ela amava o gato e pediu oração pelo gato. Eu fiquei assim, né? Vamos fazer o quê? Falei, tá, minha irmã. Fiz aquela oração meia xoxa pelo gato, irmão. Não sei o que aconteceu com a oração, né? Não sei que o gato morreu. O gato estava doente. Ou todo mundo que eu vou orar vai sobreviver. Não, irmão. Isso é cultura religiosa. É Deus que faz tudo em todos. Se era para o gato sobreviver, o gato estaria vivo lá, miando. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Presta atenção aqui. Essa carta é uma carta escrita aos hebreus, tá bom? Então eu preciso entender que essa carta, ela tem um endereço. Os hebreus, eles estavam saindo da lei e recebendo a mensagem da graça. Paulo, nós cremos que foi Paulo que escreve essa carta. Quando Paulo escreve aos hebreus, a carta toda aos hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 13, é uma exortação para que os hebreus deixassem os rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés e passassem a viver o sacerdócio eterno que era Cristo. Tanto é que no capítulo 6, no versículo 1, Paulo diz, olha, deixando, é para deixando os rudimentos elementares da doutrina de Jesus. Aí ele vai dar nome, para deixar as imposição das mãos, as doutrinas dos batismos, é para deixar essas práticas, obras mortas, porque Jesus já tinha na cruz declarado, tetelestai, está consumado, está cumprido, está completo, a obra perfeita. Paulo diz no capítulo 5, no versículo 12, pelo tempo que vocês têm, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda estão precisando de leitinho, porque vocês não têm as faculdades exercitadas na palavra, vocês não estão prontos para comer alimento sólido, e isso aqui é um alimento sólido, porque a religião, ela nos ensina a viver dependente do leite. O que é viver dependente do leite? Eu vivi dependente do leite espiritual. Pastor, eu quero viajar, o Senhor me abençoa? Vai, meu filho, em paz, eu te abençoo. Obrigado, pastor. Pastor, eu quero casar com aquela varoa, o que é que o senhor acha? Irmão, eu vou orar, e Deus vai falar comigo. Ou você vigia, e você ora para ver o que é que Deus vai falar. Pastor, quero comprar aquela casa. Irmão, veja bem, quem foi o dono daquela casa? Ah, foi um ateu. Não compre, é maldição. Então as pessoas só vivem tomando leite, porque não andam com as próprias pernas, só andam na dependência da religião e do seu líder. Paulo, falando à igreja da Galácia, capítulo 4, versículo 19, ele diz, eu sinto dores de parto, até que Paulo seja formado em vós, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo queria que as pessoas tivessem Cristo na mente, não o apóstolo Paulo, porque Paulo não queria mandar nas pessoas, Paulo não queria manipular as pessoas, mas hoje o que a religião quer é manipular o Filho de Deus. Onde você deve ir, o que você deve vestir, se você faz as axilas ou não, se você veste saia ou se você veste calça, se você come carne de porco ou não, se você guarda o sábado ou não, se você bebe isso, bebe... Isso é religião, porque o evangelho que te conduz é Cristo, o cabeça da igreja. Então Paulo, falando aos hebreus, ele diz assim, ó, havendo Deus antigamente, tá? Antigamente, presta atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Espírito.
Nesses últimos o quê? Ó, irmão, cuidado, porque no dia do Senhor, no último dia, quando o Senhor vier, esses últimos dias que Paulo falou aqui, é 2020 anos depois, é? Porque nós já estamos no século 21, e Paulo falou nesses últimos dias, porque últimos dias ali, eram últimos dias daquela geração que Jesus de Nazaré falou em Mateus 24, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Queda do templo e a manifestação do Filho do Homem sobre as nuvens, que foi em juízo. Mas a igreja está levando ao pé da letra, achando que vai ver Jesus descer assim, ó. Porque não entenderam que Ele já está em você. Mas isso é outro assunto, nós temos mensagens aí explicando sobre isso. Então Paulo disse, antigamente Deus falou várias vezes, de várias maneiras, de muitas maneiras aos pais, falando aos patriarcas, pelos profetas. Então como foi que Deus usou os profetas para falar? De várias maneiras. O Elias usa lá a questão do fogo que cai do céu e queima o sacrifício. O Eliseu tinha lá a forma de Deus usar e falar com aquele povo. O profeta Jonas foi lá falar com aquele povo. Então várias maneiras Deus usava ali os profetas, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel. De várias formas Deus usava ali os profetas para falar para aquele povo. A nós, Paulo se inclui, Paulo falando, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Deixa eu explicar aqui. Hoje não tem profeta para falar para você. Quando alguém diz assim, eu sou profeta de Deus na tua vida, já começou mentindo. Mas sabe por que as pessoas acreditam? Porque geralmente essas pessoas, elas estão em eminência na mídia. Esses pastores que se denominam profetas, são pessoas milionárias, donos de programas de TVs, têm dinheiro, e aí as pessoas se impressionam com aquilo que ele tem e acham que aquilo é Deus. E eles dizem, eu sou profeta na tua vida. Mentira! Vamos de palavra, não é com conversa e oba-oba. A lei e os profetas vigoraram até João. João foi o último profeta das Escrituras. Deus falou de muitas maneiras, de várias formas aos pais, pelos profetas. E o último profeta chamava-se João Batista. Último profeta. Quando alguém vem hoje e diz assim, eu sou profeta, pode na lata dizer, você é um mentiroso. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, dizendo que haveria de vir a queda do templo, a manifestação do Filho do Homem, mas antes disso iam surgir falsos cristos e falsos. Por que falsos profetas? Porque o último profeta era João Batista. Se viesse outro dizendo que era profeta, era pirata, mentiroso. Porque todo profeta, ou toda a lei e os profetas profetizaram até João e apontavam para Cristo. Agora essas profecias Nutella que existem hoje aí, Deus está me mostrando que isso é espírito de adivinhação, isso é carne, isso é religiosidade, engano. Aí quando eu falo espírito de adivinhação, não estou falando de uma coisa desencarnada não, eu estou falando de uma mente maliciosa, é carnal. Espírito aqui é um sopro, é um vento de doutrina, é um engano. Irmão, mas tem gente que se impressiona, filho de Deus, eu já passei por isso para agora falar, para abrir os teus olhos, não cai nesse pagode. Mas irmão, eu fui em um lugar, veja que não já aconteceu com a tua vida assim, eu fui em um lugar, irmão, ninguém me conhecia, eu sentei lá atrás, de repente Deus usou um vaso e contou toda a minha vida. Irmão, e daí se contou tudo da tua vida, vai mudar o quê?
Tu não sabe da tua vida não, precisa alguém te contar? Certa feita chegou na minha cidade lá um falso profeta, e esse camarada adivinhava o chassi do carro. Ah, mas deram dinheiro a esse homem, mas deram muito dinheiro, muita oferta, porque era um homem muito usado por Deus. Que é aquele carro lá fora, assim, é meu, o chassi daquele carro é isso, isso e isso. Meu Deus do céu, é de Deus. É de Deus o quê? O chassi do carro? Não, mas ele falou, irmão. Ah, ele falou. Por que ele não fala os números da Mega Sena e ganha? Isso é desviação, irmão. Paulo disse em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? Eu estou pregando aqui para um público, tem uma multidão aqui que vai acompanhar essa mensagem. É claro que é uma probabilidade de eu declarar uma palavra, você vai receber uma bênção, você vai receber um emprego, você vai receber uma cura, e há de acontecer na vida de alguém que está em busca disso e ser de fato impactado e receber algo de Deus. Mas não pode chegar e ligar para mim e dizer, foi porque o Senhor falou. Não, eu estou só falando, eu estou declarando. Se vai acontecer ou não sei. Mas essas pessoas gostam de falar e dizer que Deus está falando. Se acontecer, eles dizem, eu sou usado de Deus. Se não acontecer, eles dizem, faltou fé em você. Já viu que é assim? Então Deus não usa profeta para falar com mais ninguém hoje. Hoje é a sua palavra, é o seu espírito. Eu vou explicar porque é o espírito. Ele não usa mais profeta porque era para falar para os patriarcas. E Paulo diz, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Quem aqui foi ensinado por Jesus de Nazaré? Ninguém. O Filho não fala com você. Quem fala com você hoje é o Espírito, é o Cristo ressuscitado. Sabe por quê? Porque você não está mais no ministério dos profetas e você também não está no ministério de Jesus de Nazaré. Você agora está no ministério do Espírito. E Paulo disse, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade em Cristo. Mas eu preciso falar um pouquinho o que é estar no ministério do Espírito, irmão. Estar no ministério do Espírito é o irmão estar aqui, e mesmo que eu leia, que eu mostre para vocês, vocês não serão ensinados por mim. Eu apenas estou expondo a palavra. Quem ensina vocês é o Espírito. Ou eu estou mentindo? Jesus disse, eu vou. E eu vou e vou mandar outro, o Espírito que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falar de tudo que ouviu do Pai. Então é o Espírito que ministra no teu coração, é o Espírito que fala, porque as leis do Espírito de Deus, ela já está dentro de você. Então não é o homem, nesse novo pacto, não é o profeta que te conduz. Nesse novo pacto, não é Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré morreu. Ele ressuscitou, e ele ressuscitou em Espírito. Ele é Espírito hoje. É o Espírito, é o Deus ressuscitado que conduz a tua vida. E o Deus que é Espírito, ele não depende de você estar dentro de uma igreja evangélica para falar com você. O Deus que é Espírito não depende de você pagar preço com jejum para ele se comunicar com você. O Deus que é Espírito, que não é mais o profeta, que não é mais o Filho, não depende de você comer um pedacinho de pão para dizer que tem comunhão com ele, porque a comunhão é o Espírito de Deus habita em nós. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com o Senhor. Mas irmão, mas Jesus não pegou o pão, não partiu, não deu graça? Sim, irmão. Isso foi com os judeus, ele mostrando a tipologia, o tipo da morte que ele ia ter. Ele disse, anunciai a morte até que venha. A morte veio, mas tem gente anunciando a morte para sempre. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês beberem desse cálice, você está anunciando a morte até que venha. A morte, não é o retorno dele, a morte até que venha. E eles comiam e bebiam e anunciavam a morte até que viesse.
Quando Jesus na cruz morreu, eles deixaram aquele costume da simbologia, porque a morte já tinha chegado. Simples assim. Não, irmão, anunciar a morte até que venha, até que Jesus volte. Não, aí é outra conversa, e nós já explicamos em outras mensagens, tá? É outra coisa. Cada coisa na sua coisa, para não ficar tudo coisado e ninguém entender nada. Olha lá, 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Existe uma religião aí que diz que Jesus, ele não é criador, porque Jesus é filho, e filho foi criado, filho não cria, filho é criatura. Infelizmente, amado, a cultura romana, a religião romana, ela trouxe a questão da doutrina da Trindade. E os cristãos hoje, os evangélicos, melhor dizendo, que é uma raiz de Roma, é por isso que o Papa, ele diz assim, são os filhos prostitutos, eles devem voltar para o pai, para a mãe. Eles dizem que os protestantes são desviados da verdade. Só se for os protestantes. Nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Então assim, Roma criou a doutrina da Trindade. Lá no Concílio de Nicéia houve essa disputa, porque alguns bispos da Igreja Católica da época, eles criam no Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo, na Trindade. Só que isso não era bíblico, porque os hebreus, os judeus entendiam que ali era uma manifestação, porque na verdade Jesus sempre foi Deus. A própria palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Deus se fez carne. Filipenses, Paulo falou isso, nós falamos em off aqui. Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou-se a si mesmo, deixou a sua divindade e veio tomar forma humana. Mas era o próprio Deus. Jesus, ele é Deus. Quando um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para... Jesus disse: não há bom senão... Mas Jesus era ruim? Não. E por que ele disse não há bom senão Deus? Porque ele era Deus. Então, queridos, o mistério nos foi revelado que Deus, que é Espírito, estava em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: Deus estava é a profecia do Deus Emanuel, Deus com os homens, Deus conosco. Deus estava, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado. Então Deus estava Quando Filipe olhou para Jesus e disse assim: mostra-nos o Pai que nos basta, o que foi que Jesus falou? Eu estou tanto tempo contigo e você não me viu ainda, Filipe? Não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus de Nazaré, na verdade, era apenas ali um véu com envelope. Porque o que constava ali era quem estava nele, o Espírito do Eterno estava nele. Então Jesus, ele criou todas as coisas, porque nós entendemos a manifestação de Filho, mas ele hoje não está mais como Filho, ele hoje é Deus, bendito sobre todos, eternamente, amém. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quando alguém chegar para você e dizer assim: ô irmão,
tanto problema que você está passando, tanta luta. Você diz que é crente, você diz que está na graça de Deus. Quantas lutas você tem enfrentado? Cadê o teu Deus? Eu só digo isso aqui: vivo nele, ou ele vive em mim. Me movo por ele, ou ele move em mim. Existimos nele. Não há vida fora de Jesus. Não há vida fora de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa existência, Ele é tudo que temos, tudo que somos, é Deus nas nossas vidas. Eu não preciso provar para ninguém a existência de Deus na minha vida, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque minha casa é assim, porque minha casa é assado, porque eu não tinha nada, eu passava fome e agora eu sou próspero. Deus não está nessas coisas. Eu não estou dizendo que o Filho de Deus não pode ter essas coisas. Eu estou dizendo que não é nessas coisas que se encontra Deus. Porque a religião, amado, ela nos doutrinou, ela nos iludiu a ver Deus através de resultados. Mas quando eu olho para você, eu já vejo o resultado de Deus na sua vida. Nós somos o resultado da graça de Deus, nós somos o resultado da obra perfeita de Cristo. A igreja está aperfeiçoada. Paulo falando aos Efésios, aí ele disse que a igreja está limpa, sem ruga, sem mancha e nem coisa semelhante. Para a religião a igreja está suja, está em pecado. Para Deus a igreja está perfeita e lavada pela palavra. Mas eles não recebem, eles não aceitam. Porque eles, quando eu estou falando eles, eu estou falando dos grandões, daqueles que ficam do outro lado se dizendo intocáveis, ungidos de Deus, inigualáveis. E quando você questiona, se você pergunta, você está se levantando contra uma autoridade, mais uma mentira enganosa para que você não tenha acesso à verdade. A religião não deixa você pensar, a religião não deixa você perguntar, a religião não deixa você questionar. Você vê que todos os seguidores de Jesus sempre perguntavam: mestre, isso, Jesus, e aquilo? Pai, e aquela parábola, o que quer dizer? Senhor, o que o Senhor estava falando? Senhor, e isso? Senhor, e aquilo? Na religião não pode perguntar. Na religião não, porque quem manda é o pastor, quem dita as regras é o pastor. Quando você entrou aqui, você já sabia. Você tem um nome aqui no caderno de membro. Você sabe que aqui é assim, as campanhas. Aqui mulher não usa brinco, aqui mulher não usa calça, aleluia. Aqui homem não joga futebol, aqui não faz isso. Aí você pensou que estava seguindo a Cristo, não estava. Nunca esteve. Você estava sendo doutrinado pelo homem. Assistir televisão é coisa do diabo. Você, ele pode assistir. E ele compra uma televisão com os dízimos que entram. Perceberam, mano? São hipócritas. Hipócritas. Não estou generalizando, tem muita gente boa. Tem muitos irmãos inocentes na religião, porque infelizmente aprenderam errado, irmão. Conheço pastores, conheço irmãos, sabe, que ama as pessoas, que ama as coisas concernentes no seu ponto de vista religiosa, mas que infelizmente aprenderam errado, e aí vive debaixo do erro. E quando você chega com uma palavra como essa para abrir os olhos, ele diz: irmão, quantos já chegaram para mim? Irmão, é porque a nossa religião, ela tem uma regra, ela tem uma norma, tem um estatuto. Sabe o que foi que Jesus disse para essas pessoas? Vocês anulam o mandamento do Senhor por causa das vossas tradições. Vocês negligenciam a palavra por causa da tradição. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é tudo em todos. Você está completo nele, você está abençoado nele, em Cristo.
Não é a religião que te cura, não é a religião que te liberta, não é a religião que te salva. Tudo é Cristo. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Por causa da religião você está vendo guerra ou guerras. Vocês estão vendo aí esse grupo maligno lá, usando o quê? Escritura mal interpretada, textos isolados, pacto antigo, conceito religioso, para matar mulheres, matarem cristãos, matando tudo, né? Tudo que é contra eles. Isso é religião, em nome de um Deus que eles pregam. A religião faz isso. Aquele que estudou para ser padre, se revoltou, não sei porquê, colocou é uma contagem que nós temos, mas não podemos chegar à exatidão. Colocou 6 mil judeus para serem lá sentenciados à morte através de gás. 6 milhões de judeus. Holocausto, sim. Porque ali era um desviado, ali não cria em Deus. Estuda a infância dele, queria ser padre. Queridos, de alguma forma, porque nós somos filhos de Deus, onde nós passamos, a religião nos disciplinou em algumas coisas. Mas nunca foi por amor a Deus. Nunca foi. Eu vou te explicar por quê. Porque a religião te colocou medo, insegurança, incerteza. A religião ensinou que você tinha que dar dinheiro na igreja para ser abençoado. Você ficou com medo de ficar pobre e deu dinheiro. Tudo bem que há exceções daqueles que diziam, não, irmão, eu ofertava, eu dizimava porque eu tinha vontade e amava fazer aquilo. Ok, há suas exceções. Mas na grande maioria, principalmente nos tempos de hoje, a religião ensinou que se você não tivesse 24 horas, ou no mínimo, 3 vezes na semana, na chamada igreja evangélica, você perdia a sua salvação. Você, para não perder a salvação, estava lá. Agora é interessante que tem pessoas que têm sonhos, estudam, querem viajar, querem trabalhar, mas são religiosas. E o pastor disse assim, olha, aqui você recebeu a bênção, vai sair agora, é? Cuidado, que Deus abre a porta e Deus fecha. A pessoa não sai. Agora uma pergunta, e antes de você conhecer essa religião e esse pastor? É como um irmão nosso que se reúne conosco e diz assim, eu não conhecia diabo, não conhecia pombagira, não tinha medo de demônio, não tinha medo de assombração, não tinha medo de nada disso. Foi eu pisar dentro da igreja evangélica que eu descobri tudo isso na minha vida. Porque foi lá que essas pessoas aprenderam essas coisas. É o conhecereis a verdade vos libertará quando você está lá. Mas quando você chega aqui, você é acorrentado pelo dízimo, pelas campanhas, pelas ofertas, pelos propósitos e pela submissão, não ao pastor, não a Deus, mas ao pastor. Porque se você pensar fora da caixa, até hoje você era um santo homem de Deus, mas a partir de hoje, pensou fora da caixa na religião, você é um herege, rebelde, desviado, e se levanta contra as autoridades. É isso ou não é? É por isso que tem multidão aqui que já cansou da religião e agora vive para Cristo. Pessoas que me ligam até de fora do país, pessoas que me ligam da África, pessoas que me ligam do país e dizendo assim, irmão, tem alguma reunião em graça aqui como vocês? Eu digo, infelizmente no momento não tem, deve ter alguns irmãos aí, se eu souber que eles estão se reunindo, eu aviso vocês. Pessoas que querem, a nossa irmã que quer vir do estado do Pará, diz que quer alugar uma kitnet aqui, ficar um mês com a gente, porque quer conhecer a família da graça de Deus, porque ela sofreu na religião. O marido foi embora, e 3 anos o falso profeta dizendo que ele ia voltar, e ela sofrendo. Hoje ela está livre. Minha irmã, eu sei que você vai assistir essa mensagem. Fique livre na graça de Deus. E eles perguntam, e as pessoas me forçam, porque você é desviado, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não tem que ir para lugar nenhum, você é o templo e a morada do Espírito.
esteja em paz com Cristo, porque não adianta, amado, não adianta para você mostrar para o seu parente, para o seu filho, para o seu pai, para o marido, para a esposa, não adianta você ir para um sistema religioso defasado, mentiroso, onde você não aceita mais nada daquilo que é pregado, só para mostrar para as pessoas que você é um crente. Você tem que ser crente com a sua vida, com a sua conduta, com o seu testemunho. Não é com a carteirinha de membro da igreja evangélica que você é filho de Deus, não. Você é filho de Deus porque você é o Espírito perfeito. Mas, irmão, você fica pregando isso, então os irmãos não vão nem querer mais se reunir. Por isso que os irmãos estão frios não, eles estão quente, crente em Cristo. Abrir os olhos. A mulher chegou para a mulher samaritana e disse: nós adoramos, os samaritanos adoram no monte, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, templo. Jesus disse: a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em, a consciência, a tua mente, espírito e verdade, não no monte, não em Jerusalém, templo, mas em espírito e verdade. Tanto faz se você está em uma praia, se você está correndo, se você está aqui nessa manhã reunido, se você está acompanhando aqui na gravação, se você está na China, no Japão, se você está onde você estiver, se você é filho e é verdadeiro adorador, você presta o teu culto racional a Deus aqui, Você louva, engrandece. Irmão, mas o jejum não, e o dízimo não, e a campanha não, e o pastor com a mão não, irmão, é para Deus, para Deus. Agora tem um problema. O problema é que muitas pessoas não conseguem ser educadas pelo Evangelho. Tem que ter um cabresto do homem. Irmão, não beba, viu, irmão? Sim, pastor, não vou beber não. Ele só não vai beber porque o pastor disse para ele não beber. Irmão, cuidado com pornografia, cuidado com traição, adultério. Isso é pecado, você vai para o inferno se você faz. Aí ele não faz, porque tem alguém ali puxando lá. Não, irmão. Paulo disse: tudo é lícito, nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Deus te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo ministra na sua vida o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu lembro que quando eu estava na religião, minha esposa se arrumava, BBB, bababá, tal e tal. Chegava para mim e falava: Elcio, e aí, tá legal, tá comportada? Eu olhava assim, ali. Veja bem, hoje ela se arruma, e eu lembro que uma vez ela chegou para mim, com essa palavra da graça, é ministrada pelo Espírito. Elcio, eu falei: abre o guarda-roupa ali, puxa a porta, espelho, olha para o espelho, consciência. Eu não preciso ter um pastor na minha vida me direcionando, eu tenho o pastor, que é o Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso de alguém dizendo que é certo, que é errado, porque eu sei quem manda na minha vida, porque nele eu vivo, eu me movo e eu existo. Ele é tudo em todos. A religião nos ensinou a ser hipócrita. Vivíamos uma vida, não estou generalizando, mas alguns viviam uma vida defasada de qualquer jeito, mas no primeiro domingo do mês, ou é segundo, não sei, a ceia do Senhor, aí eles vinham, só faltava aquela orelha na cabeça. Aí quando o pastor orava, que dava um pedacinho de pão, saía dali a mesma desgraça. Imagina que você vai precisar de um pedaço de pão para comer, para dizer: tenho comunhão. A tua comunhão com Cristo é eterna, irmão. Não estou dizendo que você não falha, nós somos
Nós somos espíritos, mas estamos aqui revestidos de uma matéria que não se converte. Escute bem, carne não se converte. Eu vou fazer um jejum para matar minha carne. Por favor, aos presentes e aqueles que vão assistir na gravação, pegue a Bíblia e me mostre um versículo onde você mata as paixões da carne por não comer. Pelo contrário, aí que eu fico com fome e fico retado. Eu com a barriga cheia já não sou esse santarrão todo, imagina com fome. Cai logo o semblante, dá logo aquele barulho aqui, né? Fazer jejum não tira as paixões da carne, irmão. Não tem um versículo bíblico, vamos falar de Bíblia, né? Que diga que fazer jejum mata a vontade da carne. O contrário. Os textos acerca de jejum era para afligir a alma. E Deus diz que não tinha prazer na aflição da alma do homem. Chegaram para Jesus e disseram assim: por que nós, os fariseus, e os discípulos de João jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: olha, porventura jejuarão os convidados enquanto o noivo está presente? Imagina que eu casei há 10 anos atrás. Nós fizemos um banquete, tá ali, tem irmão ali que comeu como o que ali, ó. Ah, meu irmão? Meu irmão caiu no quibe, na coxinha, que quando o varão for procurar, quase me encontra. Então, o noivo estava presente, fizemos aquele banquete, todo mundo comeu, ainda levou para casa. Alguns ingratos ainda saem falando que não gostou do pastel, né? Mas enfim, que não foi ele. Fosse ele, eu botava de jejum aqui. Então, eu estava ali, imagina se na hora do comes e bebes eu dissesse: olha, está todo mundo agora no jejum, ninguém come. Não, o noivo estava presente, o banquete estava ali, todo mundo tinha que se alimentar. Aí Jesus disse: porventura jejuarão enquanto o noivo está presente? Dias, olha a indicativa do tempo, dias porém virão em que o noivo será, nesses dias que o noivo for tirado, jejuarão. Jejuarão por quê? Porque eles estariam tristes, abatidos por causa da tirada de Cristo para a cruz. Mas ele morreu, é o terceiro dia, ressuscitou, e hoje o Espírito dele habita em nós. Não faz sentido, eu não tenho motivo para ficar triste. Se eu quero jejuar para uma questão de saúde, perder peso, aí é uma outra coisa. Mas religiosamente eu jejuar, porque quando eu jejuo eu agrado a Deus? Não, meu amado, eu estou alegre na presença do Pai, eu não estou triste. Não é nem o noivo, o esposo da igreja, ele habita e mora em nós. Ah, irmão, mas os fariseus faziam, sim, isso era na lei. Mas os discípulos passaram a fazer isso na lei. Nós estamos no ministério da graça. Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, vai abençoar ainda. Abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui diz que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Bênçãos materiais nós vamos conquistando. É uma bênção material aqui, é outra ali que se manifesta, é uma situação que se resolve ali, é uma questão trabalhista ali, é um dinheiro que você tinha para receber ali. Bênçãos materiais vão se manifestando. Bênçãos espirituais, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O lugar celestial aqui, ó, amado, é onde Deus ministra, é aqui, ó, é no teu entendimento. Lugares celestiais onde Cristo lança a semente, onde a palavra é pregada, e você reconhece que em Cristo você já está abençoado com todas as sortes de bênção. A igreja evangélica ensina você a buscar o batismo com o Espírito Santo. O Evangelho diz que você já tem o Espírito Santo. Isso é uma bênção espiritual. A igreja evangélica, ela ensina que você deve lutar pela salvação. O Evangelho diz que nós já fomos predestinados, eleitos antes da fundação do mundo. A igreja evangélica ensina que você deve lutar para não perder a salvação.
O Evangelho nos ensina que os dons e a vocação são irrevogáveis, Deus não toma. A igreja evangélica diz que você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual que eles dizem que é o pastor. Mas diz que nós já estamos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. E cobertura espiritual não é o homem te cobrindo. Como é? Olha, irmão, por favor, vamos pensar, tem que pensar. Eu estou pastoreando aqui. O pastor da igreja é Cristo. Eu estou aqui pastoreando, usando-se de um dom, falando da palavra. Daqui a pouco você vai para a sua casa, eu vou para a minha. Como é que eu vou estar cobrindo a sua vida espiritualmente? Ou porventura eu vou estar na minha casa e vou saber o que é que você vai fazer? Não sei. Eu não sei o que você vai fazer depois que você sair daqui. Agora Deus sabe ou não? Então quem é que está pastoreando a sua vida? É o homem ou é o Espírito? É Deus. Porque Ele sabe de todos os seus passos. O pastor não. Quando eu digo que você está debaixo da minha cobertura pastoral ou espiritual, eu estou impregnando na sua mente que você me deve satisfação. No que tange as coisas de Deus, você não me deve satisfação coisíssima nenhuma. Você pode até me dever satisfação no que tange a uma esfera humana. Por exemplo, vieram os meninos aqui ajudar no louvor. Olha, se o irmão não liga para mim, se eu não ligo para o irmão, e aí, irmão, vai estar comigo hoje? Quem vai estar? Vai faltar algumas pessoas. Ô, irmão, eu estou com você e tal. O outro me ligou ontem, amanhã eu estou com vocês aí e tal. Isso é uma satisfação humana, uma coisa comum. A irmã me liga sempre, hoje eu não vou, amanhã eu estou aí com vocês, tal e tal. É uma comunicação natural. Alguns irmãos chegam para mim e dizem, ó, irmão Elson, eu vou viajar, essa semana eu não vou estar aqui com vocês. Oh, beleza, irmão, amém. Claro, porque eles vão saber que a gente está sempre se comunicando. Mas não é uma imposição, não é imputação. Você estava onde? Estava fazendo o quê? Está desviado? Cadê o dízimo? Primeira coisa que pergunta, né? Está em falta com o dízimo, viu? Vamos lá. Como também, Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Elegeu, escolheu, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi para isso que Deus te chamou. Para que você seja santo, separado, irrepreensível diante dele em amor. Deus não te escolheu para viver baderna. Deus não te escolheu para viver bagunça. Deus não te escolheu para viver de qualquer jeito, promiscuidade e dizer que é de Deus. Isso é coisa da religião. Deus te escolheu para que você fosse santo, irrepreensível diante dele em amor. O amor é o vínculo da perfeição. Deus não aceita nada da sua vida se não for por amor. Não adianta você se esforçar, não adianta você pagar o preço, não adianta você... Deus não quer sacrifício, Deus quer que obedeça a sua palavra. Deus não quer sacrifício. Não adianta, você pode pegar seu salário e dizer, eu vou dar para Deus. Primeiro que Deus não vai nem receber, que vai receber o pastor. Deus não quer sacrifício, eu vou vender minha casa. Aí eles colocam aí na televisão aí, vendi meu carro e dei na fogueira não sei de quem. Deu? Os devoradores estão lá comendo. Mas não é o devorador da Bíblia, não, o gafanhoto, não. É eles mesmo. Deus não pediu a Range Rover. Imagina que você vai suar, coitado, para comprar sua moto, sua bicicleta, seu carro. Depois o pastor vai dizer, olha, Deus está te pedindo aquilo que você mais é apegado, o que você tem de valor. Eu vou dar meu carro. Vai! Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de Deus. Não é porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Ô irmão, porque aqui não faz apelo? Porque Jesus não apela para ninguém, foi Ele que escolheu. Mas eu fui num lugar que tinha que levantar a mão para aceitar Jesus. Jesus não é uma penca de banana no meio da feira, onde você escolhe levar ou não. É Ele que nos atrai para si mesmo. Era engraçado que algumas pessoas no início chegavam aqui, aí eu ouvia a mensagem e dizia, irmão Elson, eu quero ficar aqui, irmão, eu quero ouvir essa palavra, eu quero fazer parte aqui, eu quero congregar com vocês, mas e aí, como é que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa? Aquele jeito, porque na religião tinha que dar nome, tinha que anotar lá no caderno do pastor.
Tinha que aceitar Jesus, fazer aquela oração de confissão. Eu falei, você já é da casa, você é da família. Por isso que eu digo, quando eu venho aqui, eu não chamo de visitante. Você não está visitando Deus, você não está visitando o Evangelho, você é de Deus. É como Jesus disse, nele entrarão e sairão e encontrarão pastagens, alimento. É uma frase que o irmão Geraldo usa sempre, que é muito interessante. Quem tem que te prender aqui não é a cerca, é o alimento. Então não tem que ser cerca, não tem que ser mandamento, tem que ser o alimento. Se a palavra entrou no teu coração, você recebeu, se alegrou, descansou, fique em paz. Ah, irmão, não, fique em paz também. Ninguém vai lhe julgar por nada. 1,6 Efésios, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Deus te fez agradável a Ele mesmo. É isso mesmo. Deus te fez como filho agradável a Ele mesmo. Será que eu estou agradando a Deus? Você é agradável a Deus porque Ele quer que você seja agradável a Ele. Vou usar o exemplo do filho de novo. Eu tenho uma filha. Por mais que ela venha me desobedecer, por mais que ela venha me desrespeitar, não vai fazer isso, mas se ela fizer isso, desobedecer, me desrespeitar, fazer algo que não me agrada, humanamente falando, ela vai continuar sendo a minha filha. Eu vou disciplinar, mas eu vou continuar amando como pai e amando-a como filha. Deus não deixa de amar você quando você erra. Deus disciplina, mas Ele continua te amando, porque nada nos separará do amor de Deus. Olha lá, Ele fez agradável a si mesmo. Por quê? Efésios 1,11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da vontade do pastor, da sua vontade. Segundo o conselho da sua própria vontade. Ele quis, Ele determinou que seja assim. Ele quer, você pertence a Ele. A sua vida é dEle. Romanos capítulo 8, versículo 28, olha lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Se ama a Deus, tudo coopera. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, não são daqueles que aceitam Jesus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de Deus. Tem mais? Tem, 29. Porque os que dantes conheceu, também Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30, olha lá. E aos que predestinou, a estes também chamou. Você só foi chamado por Deus porque você tinha sido predestinado. Existem muitas pessoas que são predestinadas, que foram predestinadas por Deus, mas o Senhor não chamou ainda. São filhos de Deus. A religião diz que só quem é filho de Deus são os evangélicos. Não, irmão, Deus não vê assim. Católicos têm filhos de Deus, umbandistas têm filho de Deus. O tipo de religião que você pensar, e até aqueles que dizem que não tem religião, são filhos de Deus. Porque ser filho de Deus não é uma condição religiosa, é uma aceitação, uma predestinação e um chamado do próprio Deus. Hoje eu estou com 39 anos, mas eu lembro que com 23 anos eu levantei a mão, como a igreja me ensinou, e aceitei Jesus. E o que foi que a igreja me ensinou? Que até ali eu era filho da perdição, eu era filho do diabo. Mas a partir do momento que eu levantei a mão, eu passei a ser filho de Deus. Hoje eu leio o Evangelho e descubro que me enganaram, que na verdade eu sempre fui um filho de Deus, mas que ainda não tinha sido vocacionado, chamado. Porque tudo tem um tempo e um modo de Deus. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também fez o quê?
justificou, falando daquele povo que foi justificado da lei, do pecado, e aos que justificou, a estes também fez o quê? Glorificou ou vai glorificar? Teu estado em Cristo é um estado de glória. A religião diz que você vai morrer, e quando você ressuscitar, você vai ressuscitar glorioso. O Evangelho diz que em Cristo você já está em um estado de glória. Romanos 8,31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Escolhidos. Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Quem? É Deus que o justifica. Deus já justificou. 34. Quem é que condena? Quem é que vai condenar o Filho de Deus? Quem é que vai condenar o escolhido de Deus? A palavra de Deus diz em Romanos aqui 8, versículo 1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha lá, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e te ama. Te ama, irmão. Não tem perseguição, não tem fome, não tem nudez, não tem peste, não tem doença, não tem nada que te separe do amor de Deus. Nada. Escute o que eu vou dizer. Não há absolutamente nada que você venha fazer que Deus venha tirar o seu amor para com a sua vida. Não tira. Ah, irmão, mas se eu começar a pecar, fazer o que eu bem entender da minha vida, você vai ser disciplinado pelo Pai. Mas o amor dele da sua vida, ele não retira jamais. Agora foi isso que a religião ensinou? Não, saiu da igreja, perdeu a salvação. Voltou para a igreja, tem que pedir a Deus de novo para reescrever no livro da vida. E entrou mais 7 demônios. Nada, amado. Olha lá, 38. Porque eu estou certo. É isso mesmo, 38? É, 37, 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, olha para isso, irmão, nem a morte. Oh, aquele crente morreu. Recentemente perdemos um amigo, pastor, pessoa do bem. Fez muita falta, mas a morte não separa ele de Deus, irmão. Nem a morte. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separará do amor de Deus, nada. Escute isso. Isso é evangelho, o resto é religião e conversa para boi dormir. Viva o evangelho. Romanos 11:33. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Profundidades. O problema é que a religião anda em águas rasas, não conhece Deus. A religião só conhece batismo nas águas, só conhece dízimo, só conhece jejum, só conhece pastor colocando a mão, só conhece óleo, só conhece rosa do puxamento espiritual, só conhece vassoura, só conhece macumogélio, mas não conhece profundidade de riqueza. Não conhece. Não conhece. Só conhece campanha. E vamos derrubar o Golias da nossa vida.
só conhece muralha de Jericó, só conhece mulher do fluxo sanguíneo, mas não conhece o Cristo que habita na igreja. Profundidades de riquezas, das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem compreendeu a mente de Deus para ficar achando, eu penso que Deus não tem que pensar nada. Ou quem é o seu conselheiro? Se você trouxer o seu dízimo, eu vou botar Deus na parede e Deus vai ter que te abençoar. O quê? É você que aconselha Deus? É você que manda em Deus? Mentirosos, falsos profetas. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém aconselha a Deus. Ninguém dá conselho a Deus. Ninguém diz o que Deus tem que fazer. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser, Ele não cura e continua sendo Deus. É porque eu vou determinar e Deus vai fazer o que Ele quiser. Mas eu tenho autoridade, porque eu tenho até o anel de teologia. Você pode ter o capeta. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. E não adianta gritar, gemer, pular, porque tudo é dele, por Ele, para Ele. Olha lá, olha lá, olha lá. O que lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Tem esses gaiatos, né? É porque eu dei, Senhor, eu saquei. Tem uma moça aí que é modelo aí, né? Ela disse que deu quase 6 milhões de reais para um lobo aí. E aí deu carro, deu tudo, agora fica aí, porque eu dei, e eles disseram que Deus ia me dar. Deus não disse que ia lhe dar nada. Você deu porque você quis dar. E quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? Não, porque eu dei, então o Senhor vai ter que me dar. Porque eu fiz, então o Senhor vai ter que fazer. Não é assim não. Não, Deus é Ele, não nós. E eu encerro aqui, olha lá. Encerramos. Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Graça e paz, abençoados. Esse é o Deus de toda a graça, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.